Colossenses 3, nós vamos ler o versículo 13. Suportando-vos uns aos outros, ou suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. No ano passado, muito se falou acerca da necessidade da aprovação de uma anistia a favor de várias pessoas que, segundo se afirma, foram condenados e presos. Foram condenadas e presas injustamente. O substantivo português anistia tem origem na palavra grega amnistia. Parecido, quase parecido. Amnistia, que significa literalmente esquecimento. E desse substantivo grego, amnistia, também deriva a palavra amnésia. Condição na qual o indivíduo perde a capacidade de recordar o seu passado, recordar a sua história. Em alguns casos, o indivíduo perde, inclusive, a capacidade de reter memórias futuras. Ele não consegue se lembrar do que ele vive. Ele viveu o dia de hoje, mas amanhã ele não consegue reter essas memórias. Amanhã ele esquecerá o que aconteceu hoje. Aprovar uma anistia a favor de alguém significa esquecer os crimes cometidos pelo indivíduo, oferecendo-lhe perdão tanto jurídico quanto político dos seus malfeitos. Esse esquecimento, no entanto, é um esquecimento apenas jurídico e político. Não é um esquecimento histórico. Pois ainda que os criminosos anistiados não sejam punidos, a memória histórica da sua identidade e dos seus malfeitos permanece. Por exemplo, quando o regime militar estava chegando ao seu final, foi feita uma anistia. Foi feita uma anistia. Esquecendo os crimes cometidos tanto pelo regime, quanto por aqueles que lutaram contra o regime. Essa anistia envolveu um esquecimento jurídico e político, ou seja, os agentes do Estado e aqueles que lutaram contra o Estado, eles não foram punidos pelos crimes que eles eventualmente cometeram. Mas a memória histórica dos crimes que eles cometeram permanece. Ocorreu um esquecimento jurídico, ocorreu um esquecimento político, mas não um esquecimento histórico. A história permanece. Se além de jurídico e político, a anistia também fosse um esquecimento histórico, nós viveríamos uma distopia semelhante a 1984. 1984 aqui não é o ano 1984, e sim o livro 1984, que foi escrito em 1948. Eu não sei se o autor do livro ele propositadamente quis inverter os dois últimos algarismos do ano em que ele escreveu. Ele escreveu em 1948 e o nome do livro é 1984. O autor é George Orwell. E nesse livro, ele descreve um regime totalitário que se propôs a reescrever o passado daquele povo. Se propôs a reescrever o passado daquela nação. Se propôs a fazer uma anistia, não apenas jurídica e política, mas de fato histórica. Esquecer a história real e verdadeira e reescrever uma outra história. E George Orwell,
nesse livro, 1984, ele descreve com perfeição como líderes totalitários dominam povos e nações. E uma frase famosa desse livro é a seguinte: quem controla o passado, controla o presente. Quem controla o presente, controla o passado. Ou seja, o poder é tomado agora, no presente, não para controlar o futuro de forma direta. Não, o poder é tomado agora no presente para mudar a história no passado. Para controlar o que aconteceu no passado. E quando tu consegue reescrever os livros de história, tu consegue controlar o futuro daquele povo e daquela nação. Então, quem controla o passado, controla o futuro. E para controlar o passado, é necessário controlar o presente. Então, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. A anistia, então, deve ser um esquecimento apenas jurídico e político, mas jamais histórico. A anistia deve ter o poder apenas de suspender punições jurídicas e políticas, mas jamais deve ter o poder de reescrever o passado. Jamais deve ter o poder de reinterpretar a história. O perdão que Deus, o Pai, concede aos pecadores, mediante o Evangelho de Jesus, anula, sim, a punição eterna que deveria recair sobre eles no inferno. Mas assim como a anistia, o perdão que Deus o Pai concede aos pecadores mediante o Evangelho de Jesus jamais reescreve o passado, jamais reinterpreta o passado. O perdão que Deus o Pai concede aos pecadores mediante o Evangelho anula a punição eterna que deveria cair sobre eles no inferno, uma vez que essa punição recaiu sobre Jesus por ocasião da sua morte na cruz. Mas este perdão jamais reescreve o passado pecaminoso do indivíduo que foi agraciado com o perdão. Esse perdão jamais reinterpreta o passado pecaminoso desse pecador que foi agraciado pelo perdão. Isso pode ser atestado por aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios. 1 Coríntios, a gente pode abrir. 1 Coríntios 6. Coríntios 6, versículos 9 até o 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, é o que alguns de vocês foram, Paulo está dizendo. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O perdão que Deus, o Pai, concedeu aos crentes da igreja de Corinto anulou a punição eterna que deveria recair sobre eles no inferno. Mas a memória histórica dos pecados cometidos por eles no passado permanece. Porque se a memória histórica dos pecados que eles cometeram no passado não permanecesse, nós não saberíamos que alguns deles foram fornicadores, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Nós não saberíamos que eles foram, que alguns deles cometeram esses pecados aqui, se a memória histórica dos pecados deles não permanecesse. Então o perdão de Deus anula a punição futura no inferno, mas o perdão de Deus não reescreve o passado pecaminoso do indivíduo que foi perdoado. A memória histórica dos pecados cometidos no passado permanece. Então o perdão de Deus é como a anistia.
que nós falávamos antes. A anistia anula a punição jurídica e política. Ela anula a punição jurídica e política, mas ela não causa um esquecimento histórico. Ou ela não deveria causar um esquecimento histórico. O perdão de Deus anula a punição eterna no inferno, mas o perdão de Deus não reescreve o passado pecaminoso de alguém. Não reinterpreta o passado pecaminoso de alguém. Uma das razões pela qual a memória histórica dos pecados passados dos crentes em Jesus permanece é precisamente ressaltar a grandiosidade e a graciosidade da salvação que foi concedida a eles. E nós não estamos afirmando que os crentes em Jesus devem continuar usando os seus pecados passados como forma de identificação. Usar os pecados passados como uma forma de identificação implica negar o Evangelho, implica negar que de fato a pessoa foi perdoada e transformada por Jesus. O Evangelho muda a identidade daqueles que foram agraciados por ele, razão pela qual, após listar esses vários pecados cometidos no passado pelos crentes da igreja de Corinto, Paulo conclui afirmando a nova identidade que Deus o Pai lhes concedeu. Versículo 11. É o que alguns têm sido, é o que alguns de vocês foram. Mas vocês não são mais isso. Porque vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Se você crê no Evangelho, você não deve, em hipótese alguma, usar os pecados do passado para se identificar. Você não pode dizer, eu sou um ladrão, eu sou um adúltero, eu sou um mentiroso. Você não deve usar os pecados do passado para se identificar agora que você crê no Evangelho. Se você crê no Evangelho, você deve se identificar como Deus o Pai te identifica. Como lavado, santificado, justificado. Mas essa nova identidade que você recebeu de Deus, ou seja, lavado, santificado, justificado, essa nova identidade só faz sentido à luz da memória histórica dos teus pecados passados. Porque se não houvesse memória histórica dos teus pecados passados, você nem mesmo saberia que foi lavado, santificado e justificado. E de que modo você reconhece a memória histórica dos seus pecados passados, sem, no entanto, se identificar com eles no presente, seguindo o padrão estabelecido por Paulo aqui? No passado, eu fui tais e tais coisas por ter cometido tais e tais pecados, mas não sou mais assim, pois Deus o Pai, mediante o seu Filho Jesus e pelo seu Espírito, me lavou, me santificou e me justificou. Esse tipo de confissão que reconhece a memória histórica dos pecados, sem, no entanto, se identificar com eles, pode ser verificada em 1 Coríntios capítulo 15. Vocês podem abrir comigo, 1 Coríntios 15. Para pegar o contexto, a gente pode ler a partir do versículo 3. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolos, pois que persegui a igreja de Deus. Aqui Paulo está
demonstrando que ele tem uma memória histórica dos pecados que ele cometeu no passado. Eu nem sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Então Paulo reconhece a memória histórica dos seus pecados passados, mas ele não se identifica com esses pecados, porque ele continua no versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, muito mais do que quem Paulo trabalhou. Muito mais do que todas as pessoas que ele citou anteriormente aqui. No versículo 5, Cefas, né? Foi visto por Cefas, depois pelos 12, e uma vez por mais de 500 irmãos, os quais vivem na maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Quando Paulo afirma que ele trabalhou muito mais do que todos eles, Paulo está afirmando que ele trabalhou muito mais do que Cefas, muito mais do que aqueles 500 irmãos, muito mais do que Tiago, muito mais do que os apóstolos, muito mais do que todos eles. Todavia, não fui eu que trabalhei, continuando o versículo 10, mas a graça de Deus que está comigo. O que Paulo está dizendo aqui é que ele tinha uma necessidade muito maior da graça de Deus do que Pedro. Porque Pedro, apesar de todos os seus pecados, jamais perseguiu a igreja de Deus. Paulo está confessando que ele tem uma maior necessidade da graça de Deus do que Tiago. Porque, apesar de todos os pecados que Tiago cometeu, Tiago jamais perseguiu a igreja de Deus. Então aqui Paulo revela uma memória histórica do seu pecado. Eu persegui a igreja de Deus, mas ele não se identifica mais com esse pecado, porque ele afirma, pela graça de Deus, eu sou o que sou agora. E a graça de Deus para comigo não foi vã. Antes, a graça de Deus me fez trabalhar muito mais do que todos eles. Porque eu era muito mais, eu tinha uma maior necessidade da graça de Deus do que todos eles. O perdão que Deus o Pai concede aos pecadores mediante o Evangelho de Jesus anula, sim, a punição eterna que deveria recair sobre eles no inferno, mas assim como a anistia, o perdão que Deus o Pai concede aos pecadores mediante o Evangelho de Jesus jamais reescreve o passado, jamais reinterpreta a história. Ou seja, o perdão que você recebeu de Deus o Pai mediante Jesus, no Espírito Santo, não apaga a memória histórica dos pecados passados pelos quais você foi perdoado. Esse perdão promove um esquecimento jurídico dos teus pecados passados, razão pela qual você não vai ir para o inferno. Mas o perdão, esse perdão que você recebeu, jamais promove um esquecimento histórico dos teus pecados passados. Caso contrário, você nem saberia que foi perdoado. E você nem saberia do que foi perdoado. É precisamente por não entender isso que muitos cristãos pensam serem incapazes de perdoar quem lhes fez mal, quem lhes fez o mal. Ao não entender que o pecado promove um esquecimento jurídico, mas jamais um esquecimento histórico, muitos cristãos pensam que perdoar é sinônimo de literalmente esquecer. Esquecer todo o mal recebido. O que é impossível. É impossível esquecer o mal recebido de alguém. E como não conseguem esquecer os pecados que os seus adversários, que os seus inimigos cometeram contra si,
visto que isso é impossível, esses crentes em Jesus pensam serem capazes de perdoar os seus ofensores e inimigos. Alguém aqui mesmo na igreja me disse estar se esforçando para perdoar quem lhe fez o mal, mas não tinha certeza se tinha conseguido perdoar, porque ainda se lembrava das ofensas recebidas. Essa pessoa, inclusive, relatou que em conversas com outros crentes, esses outros crentes disseram a ela o seguinte: olha, se tu não esqueceu, tu ainda não perdoou. Se tu não esqueceu do que fizeram contra ti, é porque tu ainda não perdoou. Perdoar é esquecer. Muitos crentes, então, é possível perceber, equivalem o perdão ao esquecimento histórico. De modo que, para perdoar quem te fez o mal, é necessário que você literalmente esqueça todo o mal que essa pessoa te fez. E o objetivo dessa mensagem é esclarecer de uma vez por todas o que é o perdão e como você pode e deve perdoar aqueles que te ofenderam, aqueles que te fizeram o mal. Afinal de contas, esse é o mandamento constante no verso que nós lemos no início da pregação, né? Colossenses 3. Versículo 13. Eu vou ler aqui de acordo com a Nova Almeida atualizada. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Esse é o mandamento que você recebeu. Que você perdoe os seus ofensores do mesmo modo que o Senhor Jesus te perdoou. A finalidade última do perdão é reconciliar o malfeitor, aquele que fez o mal, com a sua vítima. É reconciliar o ofensor com aquele que foi ofendido. Isso fica claro a partir de 2 Coríntios, vocês podem abrir comigo também, 2 Coríntios capítulo 5. Segundo Coríntios 5, a partir do versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nesse texto aqui, Paulo trata da nossa reconciliação com Deus o Pai, mediante Jesus. As frases, não levando em conta os pecados, isso aqui a gente encontra na Nova Almeida atualizada, ou na nossa Bíblia, que é a ACF, não lhes imputando os pecados. No versículo, essa frase nós encontramos, deixa eu ver aonde aqui, no versículo 19, né? Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando ao mundo, não imputando aos homens, aos pecadores, os seus pecados. Essa frase aqui, ela explica o que é o perdão que Deus em Cristo concede aos pecadores arrependidos, aos pecadores que creem em Jesus. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus, Deus o Pai não leva mais em conta os seus pecados. De acordo com a Nova Almeida atualizada e de acordo com a Almeida Corrigida Fiel, Deus o Pai não imputa a esse pecador os seus pecados. Isso é o perdão.
Perdoar é não levar em conta os pecados. Perdoar é não mais imputar os pecados àquele que cometeu os pecados. Isso é perdoar. E Deus faz isso. Deus não leva mais em conta os pecados. Deus não imputa mais os pecados ao pecador que se arrepende, precisamente porque esses pecados foram atribuídos a Jesus por ocasião da sua morte na cruz. E Paulo afirma aqui, Paulo conclui o seu pensamento no verso 21 com aquilo que na teologia recebe o nome de dupla imputação. O que é a dupla imputação? Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o Pai o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. O nosso pecado foi imputado a Jesus. E a justiça de Jesus foi imputada, creditada a nós. Dupla imputação. Se você tem dificuldade com a palavra imputação, saiba que a palavra imputação significa simplesmente creditar. O meu pecado foi creditado a Jesus. E a justiça de Jesus foi creditada a mim. Essa a gente pode dizer que é a grande troca, também a santa troca. O pecado que pertencia a mim foi colocado na conta de Jesus. E a justiça que pertence a Jesus foi colocada na minha conta. É por isso que Deus pode perdoar os pecadores. Não houvesse Jesus, se Jesus não tivesse vindo a este mundo, vivido uma vida justa, e então morrido a favor dos pecadores, Deus não poderia perdoar pecador algum. Porque então Deus seria injusto. Deus seria injusto deixando pecados impunes. Deus seria como os juízes brasileiros. E não apenas juízes brasileiros. Eu gosto de ver alguns vídeos policiais lá dos Estados Unidos. E teve uma mulher, por exemplo, um vídeo que eu vi, acho que foi ontem que eu vi, não sei. Por alguma razão, uma mulher estava dirigindo o seu carro, ela resolveu perseguir uma criança que estava andando de bicicleta. A criança estava andando de bicicleta na calçada e a mulher simplesmente subiu na calçada e começou a acelerar o seu carro em direção à bicicleta. O menino olhou para trás, viu que o carro estava vindo, ele começou a pedalar com mais velocidade, né? No fim, a polícia prendeu a mulher. Mas quando a mulher compareceu diante do juiz, o juiz disse: está liberada. Isso é um juiz injusto, né? Ele não está punindo crimes que estão sendo cometidos. Ele está o criminoso, ou no caso a criminosa diante dele, que estava... Obviamente, quando tu começa a perseguir alguém com carro, qual é o teu objetivo? É matar, né? Tu não está perseguindo alguém porque tu está querendo dar um bom dia para a pessoa. Não, se tu persegue alguém com carro, é porque tu está tentando matar aquela pessoa atropelada. Né? Como aconteceu com aquela... Sei lá, o cara tinha uma namorada, ele resolveu... Acho que não sei se ele terminou o namoro ou não, mas de qualquer forma ele deu uma carona para uma amiga dele na moto. A namorada ou ex-namorada dele ficou com ciúmes e foi perseguindo eles, né? Com o carro dela, perseguiu eles de moto e bateu e a moto, né? O cara perdeu o controle, morreu o rapaz e a moça. Quando alguém persegue uma outra pessoa de carro, o objetivo é um objetivo homicida, assassino. Então, essa mulher, no caso, lá nos Estados Unidos, ela deveria ser
condenada por homicídio tentado, tentativa de homicídio. Ela estava usando o seu carro como uma arma letal. E o juiz, no entanto, disse: E os comentários no vídeo dizem o seguinte: por favor, vamos até quando a gente vai ficar soltando essas pessoas até que de fato elas consigam matar alguém? Vamos parar de soltar criminosos. Então, não é apenas o Brasil que é amaldiçoado com juízes ruins. Os Estados Unidos também. Então, não fosse por Jesus, Deus seria semelhante a esses juízes injustos se ele simplesmente resolvesse perdoar os pecadores. Deus não é injusto precisamente porque ele pune os pecados daqueles pecadores que ele quer salvar, ele pune esses pecados em Jesus. Então, de acordo com Paulo em Romanos 3, Deus é tanto justo, porque ele não está deixando pecados impunes, ele é tanto justo e também o justificador daquele que crê em Jesus. O objetivo dessa dupla imputação, que inclui tanto o perdão dos pecados mediante a atribuição deles a Jesus na cruz, quanto a justificação que ocorre quando a justiça de Jesus é atribuída aos crentes, o objetivo tanto do perdão quanto da justificação é reconciliar os pecadores com Deus. Deus perdoa e justifica os pecadores para reconciliar os pecadores consigo mesmo. Versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O objetivo último do perdão, então, é reconciliar o malfeitor com a sua vítima, é reconciliar o ofensor com aquele que foi ofendido. E como Deus é aquele contra quem todos os pecados são cometidos, Deus é aquele contra quem todas as ofensas são proferidas, Deus é o nosso exemplo maior aqui. Deus perdoa para reconciliar consigo mesmo aqueles que pecaram contra Ele. E isto deve ser imitado por aqueles que foram perdoados por Deus. O objetivo do perdão que Deus ordena que eu ofereça àqueles que pecaram contra mim, o objetivo desse perdão é reconciliar comigo as pessoas que pecaram contra mim. Esse é o objetivo do perdão. Reconciliar contigo a pessoa que te fez o mal, a pessoa que te ofendeu. Mas surge a questão levantada na introdução dessa mensagem. Como é possível você perdoar quem te fez o mal se você recorda de todo o mal que essa pessoa fez contra você? A ideia de que o perdão implica um esquecimento histórico e literal dos pecados cometidos é devido à interpretação errada da Escritura. Essa ideia surge de uma interpretação errada da Escritura, especialmente de textos como, eu vou pedir que vocês abram comigo, Isaías 43. Isaías 43, versículo 25. Eu, Deus falando,
Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Também Jeremias, Isaías, depois de Isaías, Jeremias 31. Jeremias 31, a partir do versículo 31, Jeremias 31, 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Também Hebreus, capítulo 8. Em Hebreus 8, o autor de Hebreus está citando esse texto que nós acabamos de ler. Ele está citando Jeremias 31. Hebreus 8, a partir do versículo 7. Porque se aquela primeira aliança, se aquela primeira aliança fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, diz: eis que virão dias do Senhor em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Também Hebreus, capítulo 10. Ele de novo está citando Jeremias 31, Hebreus 10, versículo 15. E também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias do Senhor, porei as minhas leis em seus corações, as escreverei em seus entendimentos. Depois de ele ter dito isso, ele acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então, esses textos aqui no que nós verificamos, todos eles afirmam que ao perdoar o seu povo, Deus não se lembra dos pecados deles. Agora, o que Deus quer dizer ao afirmar que ao perdoar o seu povo, ele não se lembra dos pecados deles? Devemos entender de modo literal essa afirmação? Deus literalmente esquece os pecados cometidos? Será que é isso que Deus está afirmando? Um dos atributos que Deus, na sua palavra, reivindica para si é a onisciência. A onisciência é o atributo pelo qual Deus conhece eterna, absoluta e imediatamente tudo o que existe para ser conhecido. Conforme Davi se expressa no Salmo 139. Vocês não precisam abrir lá, eu vou ler para vocês. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe
De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. O Salmo 139, nesses versículos iniciais, expressa a realidade da onisciência de Deus. E a realidade da onisciência de Deus é tal que ele conhece até mesmo os pensamentos das pessoas. Ele conhece até mesmo os nossos pensamentos. Vocês só conhecem os meus pensamentos quando eu expresso os meus pensamentos em forma de discurso. Quando eu falo para vocês o que está se passando na minha mente. Mas se eu não falar, não há como vocês conhecerem os meus pensamentos, né? Se vocês não falarem aquilo que está se passando na mente de vocês, não há como eu conhecer os pensamentos de vocês. Deus, no entanto, não precisa que nós falemos nada. Ele conhece os pensamentos. Ele sabe o que você está pensando agora mesmo. Confessar Deus como onisciente significa afirmar, dentre outras coisas, que Deus sabe todas as coisas acerca de todas as pessoas, acerca de todos os seres. E esse conhecimento é tão eterno quanto o próprio Deus. Não é que Deus soube agora o que agora está se passando no teu coração. Não, Deus sempre soube o que agora está se passando no teu coração, na tua mente. Porque o conhecimento de Deus é tão eterno quanto Ele. Se Deus é eterno, o conhecimento dele também é eterno. Deus sempre soube todas as coisas acerca de todos, mesmo antes de ter criado o universo, a humanidade. E isto é assim porque Deus sempre conheceu as suas próprias obras, ou seja, Deus sempre conheceu o universo que ele criaria, mesmo antes de ter criado. Deus sempre conheceu a humanidade que ele criaria, mesmo antes de ter criado. Deus sempre soube que haveria alguém como você. Deus sempre soube que você existiria porque ele criou a humanidade de tal forma que você nasceria precisamente no ano e no mês e no dia que você nasceu. E Deus sempre soube o que você pensaria ao longo de toda a tua existência neste mundo. Deus conhece tudo que existe para ser conhecido e o conhecimento dele é eterno, é absoluto e é imediato no sentido de que não é mediado por ninguém. Sendo que Deus conhece tudo que existe para ser conhecido e que o conhecimento dele é eterno, absoluto e imediato, é impossível que o conhecimento de Deus aumente ou diminua. O nosso conhecimento aumenta à medida em que nós aprendemos coisas novas, né? Cada vez que nós aprendemos alguma coisa nova, o nosso conhecimento está aumentando. E o nosso conhecimento pode diminuir se nós desenvolvermos, por exemplo, aquela amnésia da qual nós falamos no princípio da pregação. Nosso conhecimento aumenta à medida em que nós aprendemos coisas novas, e se a gente desenvolve algum tipo de doença, o nosso conhecimento pode diminuir. Já o conhecimento de Deus não aumenta e nem diminui. Se afirmarmos que Deus esquece literalmente os pecados que ele perdoou,
nós estamos afirmando que o conhecimento de Deus está diminuindo ao longo do tempo. Né? Porque vamos imaginar alguém que agora mesmo está se convertendo a Jesus. Até a conversão dessa pessoa, Deus conhecia, Deus sabia todos os pecados que essa pessoa cometeu. Se nós interpretarmos que Deus literalmente esquece os pecados que ele perdoou, a partir do momento que essa pessoa agora se converte a Jesus, o conhecimento dele está diminuindo. Por quê? Porque ele deixa de conhecer, ele deixa de se lembrar os pecados que aquela pessoa cometeu e que ele perdoou. Deus esqueceu que aquela pessoa foi perdoada de adultério. Deus esqueceu que aquela pessoa foi perdoada de roubo, de mentira. Então, não faz sentido nós afirmarmos que Deus literalmente esquece os pecados por ele perdoados, porque se nós afirmamos isso, o que nós estamos afirmando de fato é que o conhecimento de Deus está diminuindo ao longo do tempo. Mas para fins de argumentação, vamos considerar por um momento que Deus de fato esqueceu literalmente os teus pecados quando ele te perdoou. Se Deus esqueceu literalmente os seus pecados ao te perdoar, ele necessariamente também teria que se esquecer que ele te perdoou. Né? Porque não faria sentido Deus lembrar que ele te perdoou, mas não lembrar do que ele te perdoou. Eu sei que eu perdoei o Vitor, mas eu não sei do quê. Eu sei o que perdoei o Vitor. É mais ou menos como aquele episódio de Friends em que a Phoebe está braba com o Ross e o Ross pergunta para ela, tá, mas o que eu fiz contra ti para tu estar tão braba comigo? E ela responde, eu não sei, eu não me lembro. E ele responde, bom, se tu não te lembra, então tu não pode simplesmente... Se tu não te lembra porque tu está braba comigo, tu não pode simplesmente esquecer que tu está braba também? Ela disse, não, isso eu não posso esquecer porque eu não me lembro por que eu estou braba, mas eu me lembro que eu estou braba contigo, então eu não posso esquecer. É mais ou menos isso, quer dizer, Deus sabe que ele te perdoou, mas ele... Eu perdoei tantas pessoas hoje, mas eu não sei eu não sei os pecados que eu perdoei de fato. Sendo este o caso, Deus também teria que esquecer praticamente todas as coisas acerca de você. Porque, olha só, digamos que um dos pecados meus, passados, fosse uma vida promíscua, tá? Em que, de repente, eu engravidei 2 ou 3 mulheres. Então, eu tenho 3 filhos de 3 mulheres diferentes. Tá? E eu me converti a Jesus. Então, Deus me perdoou, né? Dessa minha vida promíscua passada. E daí, Deus falou, tá bom. Da onde surgiram aquelas 3 crianças que são filhos de João? Porque se ele me perdoou da minha vida promíscua, e ele esqueceu da minha vida promíscua passada, ele também esqueceu que eu engravidei 3 mulheres. E ele esqueceu que eu tenho 3 filhos com essas 3 mulheres. E daí Deus está lá no céu pensando... o João, às vezes, ele passa o final de semana com essas crianças, mas eu não sei de onde essas crianças surgiram. Quem são essas crianças com as quais João, às vezes, passa o final de semana? Ou então vamos pensar que um dos meus pecados passados fosse
Alcoolismo. Eu era viciado em álcool. Eu era tão viciado em álcool que eu bebia e saía dirigindo por aí. E numa dessas eu me acidentei e fiquei paraplégico. Então eu me converto. E Deus me perdoa. E Deus esquece dos pecados que Ele me perdoou. Ele tem que esquecer também como eu me tornei paraplégico, né? Porque eu me tornei paraplégico em função de um dos pecados que Ele me perdoou e esqueceu. Alcoolismo. Deus lá no céu, eu não me lembro de ter feito o João paraplégico. Eu me lembro que eu criei ele no ventre da mãe dele, perfeito. Como é que ele ficou paraplégico? Eu não consigo me lembrar como ele ficou paraplégico. Todas as coisas acerca de você que estão relacionadas aos pecados que você cometeu teriam que ser necessariamente esquecidas por Deus, de modo que Deus mal te conheceria. Deus saberia poucas coisas acerca de você, porque todas aquelas coisas acerca de você que de alguma forma estão relacionadas aos pecados que você cometeu no passado, Deus necessariamente teria que esquecer também. A consequência disso, levando isso às últimas consequências, é que na eternidade Deus se esqueceria do próprio evangelho. Deus se esqueceria de que o seu próprio filho veio a este mundo para viver e morrer de modo a conquistar perdão para os pecadores. Porque como Deus poderia se lembrar dessas coisas quando todas essas coisas foram feitas e realizadas porque Deus resolveu salvar os pecadores? Mas à medida em que os pecadores são salvos, Deus vai esquecendo os pecados perdoados. E no fim, Deus vai esquecer até mesmo que aquelas pessoas que estão com Ele agora eternamente, de fato não eram pecadoras. No fim, quando a gente afirma que Deus esquece literalmente os pecados, nós estamos atribuindo amnésia a Deus, ou a gente está atribuindo a Deus um Alzheimer que vai levando ele aos poucos a esquecer das coisas que um dia ele conheceu. O conhecimento de Deus vai diminuindo ao longo do tempo. Quanto mais pessoas são salvas pela sua fé em Jesus, mais Deus vai esquecendo coisas. Essas afirmações são incoerentes com a existência de um Deus onisciente, cujo conhecimento não aumenta nem diminui, visto que ele conhece eterna, absoluta e imediatamente tudo aquilo que existe para ser conhecido. É possível, então, perceber que se insistirmos que Deus esquece literalmente os pecados dos pecadores que foram por ele perdoados, nós criamos uma série de incoerências impossíveis de serem resolvidas. Logo, à luz da palavra de Deus, que ensina, essa palavra de Deus que ensina um Deus onisciente, que afirma a existência de um Deus onisciente, da sua eternidade, do seu conhecimento, não faz sentido, à luz de tudo isso, afirmarmos que sempre que Deus perdoa alguém, Ele literalmente esquece os pecados cometidos por aquela pessoa. O esquecimento de Deus com respeito aos pecados, ensinado em Isaías 43, em Jeremias 31, em Hebreus 8, Hebreus 10, esse esquecimento não é literal. Esse esquecimento é uma decisão pactual e judicial. Por essa decisão pactual judicial, Deus não leva em conta os pecados. Deus não mais imputa os pecados, conforme nós lemos antes em 2 Coríntios 5. Ou seja, ao te perdoar, Deus decidiu pactual e judicialmente não te tratar conforme você merecia ser tratado. Você merecia ser tratado de uma forma, por causa da maldade dos teus pecados,
Mas Deus não vai te tratar da forma como você merecia ser tratado. Deus está esquecendo, entre aspas, judicialmente, os teus pecados. Conforme no início nós estávamos falando acerca da anistia. E Deus não te trata conforme você merecer ser tratado, conforme a maldade dos teus pecados, uma vez que Ele derramou a sua ira e maldição, que eram devidas aos teus pecados, sobre Jesus por ocasião da sua morte na cruz. E este perdão de pecados foi concedido por Deus a você, por ter você se arrependido dos pecados e crido em Jesus. Não é o caso, então, que ao te perdoar, Deus tenha literalmente esquecido os teus pecados, uma vez que isso é impossível devido à sua onisciência. É impossível que um Deus onisciente esqueça alguma coisa. Se fosse possível ele esquecer alguma coisa, ele não seria onisciente. É o caso, sim, que ao te perdoar, devido à obra salvífica operada por Jesus, conferida a você mediante o arrependimento de pecados e fé em Jesus, Deus não te trata conforme os teus pecados. Esse é o sentido que Deus fala que Ele não mais vai se lembrar dos pecados. Ele não vai se lembrar do ponto de vista jurídico. Ele não vai se lembrar do ponto de vista pactual, do ponto de vista do pacto, do ponto de vista da aliança. Ele te tem como justo. Por quê? Porque a justiça de Jesus foi atribuída a ti e os teus pecados foram atribuídos a Jesus. Não é que Ele literalmente esqueceu os pecados que você cometeu. Não. A memória desses pecados permanece. Ele não te trata conforme a maldade desses pecados. Esse é o sentido de Deus não mais se lembrar. O mesmo se aplica ao perdão que você deve estender a todo aquele que, tendo pecado contra você, depois volta arrependido, confessando todo o mal que ele te causou e restituindo todo o prejuízo que ele te causou. Assim como é impossível que Deus esqueça, num sentido literal, dos pecados que você cometeu contra Ele, também é impossível que você esqueça os pecados que aquela pessoa cometeu contra você. Mas a boa notícia é que o perdão não requer esquecimento literal. Isso quer dizer que assim como Jesus te perdoou, você também pode perdoar. Você não precisa ficar preocupado. Mas eu ainda me lembro de todo o mal que eu recebi. Quando eu vejo aquela pessoa, a memória de todo o mal que ela causou a mim surge. E a dor volta de novo. E a raiva volta de novo. Não importa. Perdão não implica esquecimento. Deus não exige que você esqueça. Deus não exige que você esqueça porque Ele mesmo não esquece, do ponto de vista literal. Perdão significa o seguinte, a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas já adiantando aqui, é o seguinte, da mesma forma como Deus não leva em conta os teus pecados, quando você perdoa alguém, você também não está levando em conta os pecados daquela pessoa. Você se lembra que ela cometeu aqueles pecados, mas você não apresenta mais aqueles pecados como acusação contra aquela pessoa. Você não acusa mais aquela pessoa dizendo, não, porque tu fez isso contra mim. Não, se tu perdoou, tu te lembra do que aquela pessoa fez contra ti, mas tu não diz para ela, não, porque tu fez isso contra mim, não sei o quê, não sei o quê. Não, tu não apresenta mais. Tu te lembra, mas tu não leva mais em consideração aquilo que ela cometeu contra você. Mas a gente vai chegar lá porque é necessário entender algumas coisas aqui antes de nós chegarmos lá, tá? Então, voltando aqui.
voltando aqui, se esse esquecimento literal fosse necessário ao perdão, então nem mesmo você teria sido perdoado por Deus, porque Deus, um Deus onisciente, não esquece. Tá? Assim como ao te perdoar em Cristo, Deus não leva em conta os teus pecados, Deus não mais imputa a você os teus pecados, assim também você deve proceder com todo aquele que, tendo pecado contra você, depois volta arrependido, confessando todo o mal que ele te fez e restituindo todo o prejuízo que ele te causou. Desse prejuízo aqui nós tratamos na pregação não passada, na anterior a essa. Esse prejuízo pode ser um prejuízo financeiro, né? O pecado que a pessoa cometeu contra você te fez perder dinheiro, ou te fez gastar, talvez não perder dinheiro, mas de repente você teve que ter um gasto que você não queria ter, você não estava planejando aquele gasto, mas você agora teve que gastar aquele dinheiro. Por quê? Porque o pecado que aquela pessoa cometeu te obrigou a gastar dinheiro. Né? Então, esse prejuízo pode ser um prejuízo financeiro, pode ser um prejuízo com respeito à tua honra, com respeito ao teu nome. Se alguém, por exemplo, começa a prestar falso testemunho a teu respeito, você está tendo um prejuízo, né? Porque as pessoas que acreditarem nesse falso testemunho, elas não vão mais olhar para ti com o mesmo olhar. Né? Elas vão ficar, opa. Eu pensei que eu podia confiar naquela pessoa, mas pelo jeito eu não posso confiar, porque estão me dizendo isso. Quer dizer, ali você está tendo um prejuízo com respeito à honra, com respeito ao teu bom nome. Né? Então, assim como ao te perdoar em Cristo, Deus não leva mais em conta os teus pecados, assim também você deve proceder com todo aquele que, tendo pecado contra você, depois volta arrependido, confessando todo o mal que ele te fez e restituindo todo o prejuízo que ele causou. E assim como ao te perdoar em Cristo, você foi reconciliado com Deus, aqueles que fizeram mal contra você serão contigo reconciliados mediante o perdão que você estende a eles, quando eles, arrependidos, confessarem todo o mal que te fizeram e restituírem todo o prejuízo que te causaram. Porque esta é a finalidade última do perdão: reconciliar o malfeitor com a sua vítima, reconciliar o ofensor com o ofendido. Mas agora a gente chegou a um impasse, porque nem todas as pessoas que pecam contra você voltam depois arrependidas. Nem todas as pessoas que pecam contra você voltam depois para confessar todo o mal que fizeram. Nem todas as pessoas que pecam contra você restituem todo o prejuízo que te causaram. Como você poderia perdoar aqueles que pecaram contra você, enquanto eles não vierem até você, arrependidos, confessando todo o mal que te fizeram e restituindo todo o prejuízo que te causaram? Alguns tentam resolver este impasse afirmando que você deve perdoar indiscriminadamente a todos os que pecaram contra você. Mesmo que eles não tenham se arrependido. Mesmo que eles não tenham vindo até você para confessar todo o mal que fizeram. Mesmo que eles não tenham vindo até você para restituir todo o prejuízo que causaram. Essa solução, ela parece correta. Ela soa correta. Ela parece cristã. Mas, na verdade, ela esbarra no texto bíblico que nós lemos no início dessa pregação. Colossenses 3, versículo 13. Colossenses 3, 13. Perdoando-vos uns aos outros se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Este texto ordena que você perdoe da mesma forma que Jesus te perdoou. A questão é,
como foi que Jesus te perdoou? Como foi que Jesus te perdoou? Jesus te perdoou indiscriminadamente? Jesus te perdoou, mesmo você não estando arrependido dos pecados, Jesus te perdoou, mesmo você se recusando a restituir o prejuízo causado àqueles contra quem você pecou? Não, Jesus te perdoou unicamente quando, a partir da fé que você depositou nele e nas suas palavras, você confessou os teus pecados com arrependimento, disponibilizando a restituir o prejuízo que o teu pecado causou a outras pessoas, semelhante ao que Zaqueu fez ao se converter a Jesus. Né? Zaqueu, em casa você pode abrir, em Lucas 19, Zaqueu, ele ouviu que Jesus iria passar por um determinado lugar, ele quer ver Jesus, ele sobe numa árvore, ele era um homem de baixa estatura, então ele sobe na árvore para conseguir ver acima da multidão e enxergar Jesus. Quando Jesus está passando exatamente na frente da árvore em que Zaqueu está, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, eu vou jantar contigo hoje, Zaqueu, eu vou almoçar contigo hoje na tua casa. Zaqueu desce da árvore e recebe Jesus em casa. Enquanto Zaqueu está jantando ou almoçando com Jesus, certamente Zaqueu e Jesus estão conversando, porque se não fosse para conversar com Zaqueu, por que Jesus iria almoçar ou jantar com ele? Né? Zaqueu e Jesus estão conversando e de repente dá um estalo na mente de Zaqueu. Zaqueu diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, esse se eu roubei aqui é meio, né? Era certo que Zaqueu tinha roubado porque ele era um publicano. Na verdade, ele era um dos principais publicanos. Os publicanos eram famosos por cobrar impostos, eles cobravam acima do que eles deveriam cobrar. Então, esse se eu roubei alguém aqui, o Zaqueu está tentando, né? Não sei. Mas, de qualquer forma, ele diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou devolver. Não foi isso que Zaqueu afirmou. Se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque Zaqueu está pensando numa indenização justa à pessoa que foi privada por um tempo dos seus bens, né? Porque quando alguém rouba de você alguma coisa, essa pessoa, ela não está apenas roubando aquilo de você, ela está privando você daquilo que você poderia ter lucrado com aquilo que ela roubou de você. Se você tem um carro e você usa o carro para trabalhar, e alguém rouba o teu carro, essa pessoa não está apenas roubando o carro. Ela está roubando o carro, mas ela também está roubando a tua capacidade de trabalhar. Né? Porque agora como é que você vai se locomover de um cliente até outro cliente? Ou como você vai poder fazer as entregas que faz se o teu carro foi roubado? Então não é apenas o carro que foi roubado tudo aquilo que você poderia lucrar se tivesse ainda em poder daquele carro. Então é por isso que Zaqueu não meramente se propõe a devolver o que ele roubou. Não, ele vai devolver o que ele roubou e ele vai colocar uma indenização acima. 4 vezes mais. Por que eu estou citando aqui Zaqueu? Exatamente para mostrar como é que Jesus te perdoou. Você deve perdoar como Jesus te perdoou. Mas Jesus não te perdoou indiscriminadamente. Jesus não disse: não, tanto faz. Se o Luiz se arrependeu ou não, eu vou perdoar o Luiz. Se o Luiz creu em mim ou não importa, eu vou perdoar o Luiz. Se o Luiz está disposto a restituir todo o prejuízo que ele causou a outras pessoas com seus pecados, ou se ele não está disposto a fazer isso, não importa, eu vou perdoar o Luiz. Não é assim que Jesus nos perdoa. E você é ordenado a perdoar como Jesus te perdoou.
Então, sendo que você deve perdoar assim como Jesus te perdoou, e sendo que Jesus te perdoou apenas com base na tua fé nele, a partir da qual você se arrependeu dos pecados e restituiu os prejuízos que os teus pecados causaram, segue-se que você não deve perdoar indiscriminadamente a todos que pecarem contra você. Porque não foi assim que Jesus te perdoou. Jesus não te perdoou indiscriminadamente. Jesus não te perdoou sem arrependimento. Você deve perdoar como Jesus perdoou. Como Jesus te perdoou. O teu perdão somente deve ser estendido àqueles que, arrependidos dos pecados cometidos contra você, confessarem todo o mal que fizeram e restituírem todo o prejuízo que te causaram. Porque como você poderá perdoar aqueles a quem o próprio Senhor Jesus ainda não perdoou, né? Porque se aquela pessoa não se arrependeu dos pecados que ela cometeu contra você, isso significa que o próprio Jesus não perdoou ela. E como você pode perdoar alguém a quem Jesus não perdoou? Por acaso você pode ser mais bom? Você pode ser melhor do que Jesus? Você pode ter uma bondade maior do que Jesus? Você pode ter uma graça maior do que a de Jesus? Não, é impossível. Qualquer pessoa que pense ter uma bondade maior do que Jesus, na verdade essa bondade é maldade. Qualquer pessoa que pensa ser mais graciosa do que Jesus, na verdade isso ali não é graça. É uma deturpação da graça. E o que nós afirmamos aqui concorda com as palavras do próprio Senhor Jesus em Lucas 17. Lucas 17, versículos 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo-lhe, arrependo-me, perdoa-lhe. Vamos esquecer por um momento aqui o verso 3. E vamos atentar apenas ao verso 4, no qual Jesus ordena que você perdoe quem pecar contra você apenas mediante a sua confissão de que está arrependido. Se a pessoa não chega até você dizendo, estou arrependido, você não deve perdoar. Porque isso é importante. Se você falar para... Se a pessoa não se arrependeu, a pessoa não se arrependeu, a pessoa não reconhece que ela foi má ao cometer o pecado que ela cometeu contra você, a pessoa não está disposta a restituir o prejuízo que você teve, seja qual for o prejuízo. Se você simplesmente chega para essa pessoa e diz, eu te perdoo, você está mentindo para ela acerca do Evangelho. Porque você está dizendo para ela que ela não precisa se arrepender dos pecados. Você está dizendo para ela que ela não precisa voltar atrás em todas as maldades que ela cometeu. Não. Deus vai perdoar ela de qualquer forma, assim como você perdoou ela de qualquer forma. Sim. Sim, para a pessoa que foi vítima do pecado, para não ver uma vida amargurada, a gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai chegar ali. Sim, sim. Mas voltando aqui. De acordo com Jesus, você deve perdoar apenas aqueles que chegam até você e diz, estou arrependido. Se a pessoa pecar 7 vezes, e 7 vezes chegar para você e dizer, estou arrependido, você deve perdoar. Agora, se a pessoa pecar apenas uma vez,
e ela não chegar até você dizendo estou arrependido, você não deve perdoar. Mas então, o que fazer? O que fazer com respeito àqueles que pecaram contra você, mas que se recusam a se arrepender? O que fazer com aqueles que pecaram contra você, mas que se recusam a vir até você, arrependidos, confessar o mal que te fizeram e restituírem o prejuízo que te causaram? O que fazer com essas pessoas? Romanos 12. Romanos 12, versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que fazer com aqueles que pecaram contra você e que se recusam a vir até você arrependidos e confessar o mal que fizeram e restituir o prejuízo que causaram? Você deve retribuir com o bem todo o mal que essas pessoas te fizeram, conforme Paulo ordena aqui em Romanos capítulo 12. Você está retendo o perdão, mas você está fazendo o bem ao teu inimigo. Mas fazer o bem ao teu inimigo não é sinônimo de ter perdoado o teu inimigo. E não pense que ao obedecer a Jesus, retendo o perdão daqueles que pecaram contra você e que se recusam a se arrepender, você recebeu de Jesus a permissão para fazer justiça com as próprias mãos. Não pense que você, então, ao obedecer Jesus, ao reter o perdão dessas pessoas, você recebeu de Jesus a permissão para vingar-se a si próprio. Não pense isso. O não perdoar não significa ter carta branca para se vingar. O não perdoar é simplesmente a declaração de que as coisas não estão bem entre nós. Tu está com fome? Eu vou te alcançar um prato para comer. Tu está com sede? Eu vou te dar um copo de água para tu beber. Tu está com frio? Eu vou te alcançar um agasalho. Mas as coisas não estão bem entre nós. Não houve uma reconciliação entre nós. O nosso relacionamento não foi restaurado. Eu vou fazer o bem a ti. Tu tá passando necessidade? Eu vou fazer o bem a ti, para ti. Mas as coisas, não pense que ao fazer isso, eu estou estendendo a ti o meu perdão. Eu continuo atribuindo a ti o pecado que tu cometeu contra mim. Tu roubou, tu mentiu, prestou falso testemunho, tu me traiu, tu me enganou. Eu continuo atribuindo a ti todos os pecados que tu cometeu contra mim. Eu continuo atribuindo a ti porque tu te recusa a se arrepender. Porque tu te recusa a confessar todo o mal que tu fez contra mim. Porque tu te recusa a restituir todo o prejuízo que tu causou a mim.
É por isso que eu continuo atribuindo a ti todos os pecados que tu cometeu. Eu vou te dar comida, eu vou te dar água, eu vou te dar agasalho, mas tu continua sendo meu inimigo. Não porque eu quero ser teu inimigo, mas porque tu continua querendo ser meu inimigo. Porque tu não quer te reconciliar comigo. Porque tu não quer reconhecer o mal que tu fez contra mim. Então, não pense que reter o perdão é receber carta branca de Jesus para vingar-se. Ou não pense que reter o perdão em obediência a Jesus é receber de Jesus carta branca para não fazer o bem que a pessoa tem necessidade, né? A pessoa está com fome e tu diz, não, eu não vou ajudar. Eu não vou ajudar aquela pessoa porque ela pecou contra mim. Não pense que ao obedecer Jesus retendo perdão, Jesus está te dando autorização para se vingar ou para não servir aquela pessoa nas necessidades que ela tem. Não, Jesus ordena que você retenha o perdão porque ela não se arrependeu, mas ao mesmo tempo Jesus está dizendo: faça todo o bem que aquela pessoa tiver necessidade. Quando você retribui com um bem todo o mal que te fizeram, isso produz pelo menos 2 resultados. O primeiro foi adiantado ali pelo Luiz. O primeiro resultado é você ser preservado de uma vida amargurada, de uma vida atormentada em função de tudo que fizeram contra você. Ao ajudar a pessoa que te prejudicou, você fica livre dessa vida amargurada. Então percebe que para ficar livre dessa amargura, não é necessário mentir acerca do Evangelho. Não é perdoa. É. Sim, sim. Isso. Retribui. Aquele mal que tu recebeu, retribui com bem. Esse é o conselho. O conselho bíblico é esse. Não é perdoa. Não. O conselho bíblico é: a pessoa te fez mal, te prejudicou? Tudo bem. Faça o bem para ela. O primeiro resultado é a pessoa vai ser preservada de uma vida amargurada, de uma vida atormentada em função de tudo que fizeram contra ela. O segundo resultado é que ao pagar a maldade recebida com bondade, você contribuirá com o Espírito Santo no convencimento daquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Porque esse é o sentido aqui, ó, quando Paulo termina aqui, ó, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Você, aquele que faz o bem, aquele que retribui o mal com o bem, né? Vamos pensar que o Luiz fez o mal para mim e o Luiz não quer se arrepender. Não está querendo se arrepender. Deus ordena, João, o Luiz te fez o mal, tudo bem, mas eu te ordeno que tu faça o bem para ele. Quando eu faço o bem para o Luiz, eu estou amontoando brasas vivas sobre a cabeça do Luiz. Isso produz vergonha para o Luiz. Porque ele fica: eu fiz tudo aquilo contra o João? E ele está aqui me ajudando. A pessoa se sente envergonhada. Mais do que vergonha, a pessoa começa a sentir uma certa convicção. E o Espírito Santo pode usar essa vergonha e essa convicção para conduzir aquela pessoa ao arrependimento. Eu não disse que o Espírito Santo necessariamente vai. Eu disse que o Espírito Santo
pode usar essa vergonha e essa convicção para levar aquela pessoa ao arrependimento. E após se atribuir com o bem o mal que você recebeu, após fazer provisão para as necessidades dos seus inimigos, né? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso aqui são apenas exemplos, né? Isso aqui é para simplesmente mostrar o seguinte: qualquer necessidade que teu inimigo tiver, você deve fazer provisão para as necessidades. Depois de ter feito isso, pregue ao teu inimigo o evangelho, porque não há bondade maior que você possa fazer a favor dele do que pregar a ele a mensagem que vai livrar ele do castigo eterno devido ao todo o mal que ele te fez. Não há maior bondade do que essa, né? A pessoa te fez o mal. Em função daquele mal que ela te fez, ela merece o inferno. Ela já merecia o inferno por todas as maldades que ela cometeu antes, mas ela acrescentou a todas as maldades essa agora que ela cometeu contra você, e ela se fez ainda mais merecedora do inferno. Não há bondade maior do que você anunciar para essa pessoa a mensagem que pode livrar ela da condenação no inferno devido à maldade que ela cometeu contra você. Não há bondade maior do que essa. Então, depois de você ter feito provisão para todas as necessidades do teu inimigo, faça provisão também para a necessidade que a alma do teu inimigo tem. De perdão eterno. Sim. Então, quer dizer, não existe bondade maior do que pregar o evangelho a quem te fez o mal. Porque se a pessoa crer no evangelho, ela passou de inimigo a irmão em Cristo. Ela passou de alguém que estaria no inferno eternamente a alguém que vai estar com você eternamente no céu. Mais ou menos como ocorreu quando, no ano passado, quando assassinaram aquele nosso irmão lá nos Estados Unidos, o Charlie Kirk. Alguém comentou o seguinte: o mais louco do evangelho, a coisa mais louca do evangelho é o seguinte: se alguém pregar o evangelho para esse rapaz que atirou e matou o Charlie Kirk, os dois vão estar juntos no céu. Os dois vão estar juntos no céu. O assassino e aquele que foi assassinado. Os dois vão estar lado a lado no céu. A gente está falando de perdoar, né? Mas o que é perdoar? Você deve pregar o evangelho e digamos que o teu inimigo de fato se converta, né? Ele se converte, e ao se converter a Jesus, ele necessariamente terá que vir até você, né, e confessar: olha, eu fiz tais e tais coisas contra ti, eu te prejudiquei, eu te causei mal, te causei prejuízo, e eu quero confessar isso para ti, eu quero pedir perdão, e eu quero restituir o prejuízo que tu teve. Isso ocorrendo, você deve perdoar. Mas o que é perdoar? É não levar em conta os pecados, é não imputar os pecados. Até o momento que a pessoa se arrependeu, você estava imputando a ela os pecados. Você estava dizendo: olha, eu estou te ajudando aqui, mas o nosso relacionamento não está legal. Eu continuo te imputando os pecados que tu cometeu contra mim. A partir do momento que a pessoa de fato se arrepende e confessa o mal e volta atrás e está disposta a desfazer todo o prejuízo que ela causou, a partir desse momento você não mais leva em conta os pecados que ela cometeu. Ou seja, você deixa de imputar a culpa
deixa de imputar à pessoa a culpa pelo mal e pelo prejuízo causados. Por quê? Porque tudo foi desfeito. Ela se arrependeu, ela voltou atrás, ela desfez o prejuízo causado. Isso é perdoar. Você se lembra do que ocorreu, mas você não joga mais aquilo que ocorreu na cara da pessoa. Da mesma forma como Deus não joga na tua cara os pecados que tu cometeu contra Ele. Deus se lembra dos pecados que você cometeu contra Ele, mas Ele não te acusa com esses pecados. Ele não diz não, porque no dia tal tu mentiu, e no outro dia tu roubou, e depois tu enganou. Não. Ele se lembra de todos os pecados, mas ele não te acusa. Você também deve perdoar deste modo. Você se lembra de todo o mal recebido, mas você não acusa a pessoa. Não há mais o que acusar porque a pessoa, de fato, se arrependeu. Mas note que você só deve deixar de imputar a culpa pelo mal e pelo prejuízo causado à pessoa que de fato se arrependeu. A pessoa que de fato disse para ti, todo o prejuízo que eu te causei, eu vou desfazer esse prejuízo, eu vou restituir todo o prejuízo que tu teve. Enquanto a pessoa não fizer isso, enquanto a pessoa não falar isso para você, enquanto a pessoa de fato não restituir, não pode haver perdão. Pelo menos não segundo Jesus. Então, é deste modo que você trata com os incrédulos que pecaram contra você e que se recusaram a confessar o pecado, se recusaram a restituir o prejuízo que te causaram. Você deve retribuir o mal recebido com o bem. Você deve pregar o evangelho à pessoa que pecou contra você, para que arrependida ela confesse o mal que te fez e o prejuízo que te causou. E havendo arrependimento de pecados, havendo confissão do mal, havendo restituição do prejuízo, deixe de imputar a essa pessoa a culpa pelo mal e prejuízo causados. Da mesma forma que Deus deixou de imputar a você a culpa pelo mal e prejuízo que os teus pecados causaram. É assim que você lida com incrédulos. Mas e quanto aos teus irmãos em Cristo que pecaram contra você e que se recusaram a vir até você arrependidos, confessando o mal e restituindo o prejuízo que te causaram? O que você deve fazer com relação a eles? Com relação a eles, você deve obedecer o que Jesus ordena em Lucas 17. A gente abriu lá e vamos abrir de novo. Lucas 17. Lucas 17, versículo 3. Olhar por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Antes nós deixamos de lado o versículo 3. Agora nós vamos colocar o nosso foco aqui no versículo 3. Se o teu irmão pecar contra ti, e a suposição aqui é que ele pecou contra ti e ele não voltou arrependido. Ele não voltou confessando o mal que ele fez, ele não voltou para restituir todo o prejuízo que ele causou. Se ele pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. O que Jesus ordena aqui é explicado de um modo mais completo em Mateus 18. Passagem conhecida por todos nós, Mateus 18, versículo 15.
Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Aqui nós temos uma versão ampliada daquilo que Jesus ordena em Lucas 17. E nessa passagem aqui, Jesus está ordenando aquilo que é chamado de disciplina eclesiástica. Nós, obviamente, não temos tempo para abordar como deve ser o procedimento da disciplina eclesiástica, mas, para nossa sorte, já foi pregada uma mensagem que trata acerca disso. O título da mensagem é Seja um pacificador semelhante a Jesus, o príncipe da paz. Essa mensagem foi datada do dia 31 de maio de 2024. Então, se você quer saber, procure essa mensagem e ouça. De uma forma bem rápida aqui, o procedimento de disciplina eclesiástica nada mais é do que uma pregação do evangelho para aquele que confessa a fé em Jesus. A disciplina eclesiástica nada mais é do que o evangelho sendo pregado àquele que professa a fé em Jesus. Porque se o meu irmão pecar contra mim, eu devo chegar no meu irmão e dizer, irmão, o irmão não poderia ter pecado contra mim, o irmão professa a fé em Jesus. O irmão afirma que se arrependeu dos pecados. Então, sendo que o irmão professa ter se arrependido dos pecados, é necessário que o irmão se arrependa agora desse pecado cometido contra mim. É necessário que o irmão restitua o prejuízo causado a mim. O mesmo com respeito quando é levado às testemunhas e depois quando é comunicado a toda a igreja. Então, é possível considerar que a disciplina eclesiástica nada mais é do que o evangelho sendo pregado através dessa disciplina. Então, a partir dessa consideração, nós concluímos que você deve tratar os irmãos em Cristo que pecaram contra você e que se recusam a vir até você arrependidos. Você deve tratá-los do mesmo modo que você trata os incrédulos. Retribua o mal com o bem. Se o teu irmão que pecou contra ti precisar de alguma coisa, faça provisão daquilo que ele tem necessidade. Retribua o mal com o bem. Mediante a disciplina eclesiástica, pregue o evangelho ao irmão que pecou contra você, para que arrependido ele confesse o mal que te fez e o prejuízo que te causou. E obviamente há instâncias na pregação, nessa pregação do evangelho, né? Primeiro de forma particular. Se não houver uma resposta adequada nessa instância particular, junto com 2 ou 3 testemunhas. E se não houver também uma resposta adequada nessa instância, então é necessário comunicar à liderança da igreja para que a liderança da igreja tome as rédeas da situação e passe a tratar o caso de forma mais direta. Havendo arrependimento de pecados, havendo a confissão do mal e a restituição do prejuízo, perdoe o irmão. Deixe de imputar ao irmão a culpa pelo mal e prejuízo causados. Como perdoar quem te fez o mal? Não é esquecendo, porque é impossível esquecer. É impossível esquecer. Em primeiro lugar, se o perdão implicasse esquecimento, Deus não poderia perdoar ninguém, porque é impossível que Deus esqueça alguma coisa. É impossível que um Deus onisciente esqueça alguma coisa. Então, esqueça essa ideia de que perdão implica esquecimento. Não pense que para perdoar é necessário você esquecer. Se você pensar dessa forma, você estará dificultando, você estará criando um impedimento impossível de ser superado, uma vez que é impossível esquecer, especialmente o mal que alguém te fez. Nós facilmente esquecemos o bem que recebemos de alguém, né? Agora, o mal pela nossa própria tendência pecaminosa de querer vingança, o mal
dificilmente nós esquecemos o mal. O bem até nós esquecemos. A pessoa nos fez o bem e a gente esqueceu que a pessoa fez o bem. Mas o mal é impossível. Então não crie obstáculos impossíveis de serem superados. Se o próprio Deus não exige que você esqueça, por que você exigiria de si mesmo isso? Me esquecer? Não. Como perdoar quem te fez o mal? 3 passos. Retribua o mal recebido com o bem. Pregue o evangelho à pessoa que pecou contra você, para que arrependida ela confesse o mal que te fez e o prejuízo que te causou. Havendo arrependimento de pecados, havendo confissão do mal e restituição do prejuízo, deixe de imputar a essa pessoa a culpa pelo mal e pelo prejuízo causado. É desse modo que você obedecerá ao mandamento expresso naquele versículo que nós lemos lá no início da pregação, Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Amém.